Graça e paz, povo de Deus. Aqui é o pastor Rafael. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de dons ministeriais, relatados pelo apóstolo Paulo ali em Efésios 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim do aperfeiçoamento da igreja e dos santos. Então, isso é o que está escrito ali em Efésios 4, 11 e 12. O apóstolo Paulo traz para nós aí alguns ensinamentos sobre a estrutura orgânica da igreja, o que torna a igreja um organismo vivo. Aproveito para lembrar que o nosso objetivo com esses vídeos não é ressaltar a importância de títulos ministeriais, mas de evidências ministeriais, né? De evidências de um chamado de Deus, para que você possa fazer a sua avaliação e se encontrar na ação da igreja como corpo de Cristo, ter uma identificação ministerial, né? A gente sempre fala aqui que os verdadeiros ministros que naturalmente vão acabar evidenciando aqueles que são falsos. Nós não estamos numa busca de dizer quem são falsos apóstolos, falsos pastores, mestres, evangelistas e profetas, né? Nós queremos apenas que você consiga ter a evidência, até mesmo pautada pela palavra, de um caminho correto, para que você possa se identificar dentro da ação ministerial que o Senhor tem te chamado. Paulo vai relacionar esses 5 ministérios como parte da ação orgânica da igreja, que torna a igreja um organismo vivo, é como a igreja se movimenta. Então, independente do seu chamado, do seu ministério, você vai acabar se categorizando dentro de algum desses âmbitos ministeriais de ação, né? E muito mais do que títulos, você precisa buscar a unção do Senhor sobre a sua vida e esse revestimento de Deus para que você possa ir adiante nesse tempo, nesse processo e no seu chamado ministerial, ok? Quero dizer para você já, olha, se inscreve aí no canal, dá um joinha, curte o vídeo, compartilhe, nos ajude a proclamar esse ensino que está comprometido com a palavra da verdade. Faz um comentário aí, quanto mais você curte, comenta, compartilha, mais a plataforma, né, entende que esse vídeo precisa ser promovido, né, e mais longe ele vai alcançar. Então, conto com você para nos ajudar na proclamação deste ensino, desse evangelho, desta palavra que é poderosa em nossas vidas, tá? Vamos para o nosso vídeo. Bom, já falamos sobre o ministério de apóstolos, né? Tendo o nosso exemplo aqui da mão. Falamos do nosso ministério profético de apontamento, né? De direção, de caminho, de denúncia do pecado. E hoje entramos, né, no nosso dedo médio, que é o ministério de evangelista, como se fosse o nosso dedo maior, né? Porque trabalhamos este como um ministério mais abrangente. Bom, o apóstolo Paulo ali em Efésios 4, versículo 11, vai dizer que é Deus mesmo quem concede, né, evangelistas à sua igreja. É claro que toda a igreja do Senhor, ela tem uma missão de proclamar o evangelho, de pregar o evangelho, ou seja, evangelizar, né? Igreja, ela vem até mesmo do termo eclésia, né? É um termo do grego, oriundo do grego, significa para fora. Porém, para que a gente entenda um pouco até esse contexto do chamado evangelista, é importante a gente entender isso, né? O termo que origina a palavra igreja, eclésia, que significa para fora, ele tem 2 sentidos, na verdade, né? Ela tem um sentido que é o sentido grego, tá? Que na cultura antiga grega, eclésia para fora era um lugar onde os principais líderes e pensadores daquela sociedade se reuniam para ali tomar as decisões e diretrizes do que seria realizado para fora daquele espaço. Então era como se fosse um congresso. É uma reunião de pensadores, de políticos, de pessoas de influência na sociedade ali, onde eles tomavam as decisões das diretrizes de como aquela sociedade ia caminhar. Então, naquele local ali, que era o local chamado de eclésia, era onde eram tomadas as decisões que seriam aplicadas e executadas para fora daquele espaço, né, dando a direção para aquele povo, para aquela cidade, aquela comunidade. Esse é o contexto grego do significado de eclésia, tá? Eu estou falando de uma maneira bem simples. Tem também o contexto romano, o significado romano de eclésia. Os romanos também usavam o eclésia até como uma estratégia de conquista, né? Então, Roma, eles enviavam pessoas influentes para as sociedades que eles desejavam conquistar,
né? Enviavam ali de repente engenheiros, médicos, grandes pensadores, intelectuais, mandavam para lá, para aquela cidade, e aquele povo que estava ali infiltrado naquela cidade que Roma desejaria conquistar, começava a enaltecer o estilo de vida romano, a elogiar muito Roma, falar, olha, a arquitetura romana é que é legal, olha, a paz que Roma traz é bacana, e vem com um exército e tudo, mas vai acabar com as guerras, vai pacificar tudo, olha como é que funciona a engenharia romana, olha como é que é o estilo de vida romano, né? Então eram pessoas que acabavam elogiando, enaltecendo o estilo de vida romano no meio daquele povo que precisaria ser conquistado, a ponto daquele povo já querer para si o estilo de vida romano. E aí quando Roma vinha conquistar aquela cidade, não havia grandes resistências. Nós, como igreja, também que fazemos esse exercício para fora, nós podemos entender esses dois sentidos e significados da palavra eclésia no contexto da igreja, né? Podemos entender que a igreja é o local onde nós tomamos sim as decisões de como vamos ser igreja para fora das paredes da igreja, e entendemos também que a igreja ela também pode usar do artifício do significado romano, né? Vamos dizer assim, né? Enviando pessoas, enviando discípulos para o mundo, para que essas pessoas possam proclamar essa boa nova, essa boa notícia, o estilo de vida, né, da igreja, de quem foi alcançado e resgatado pelo Senhor Jesus Cristo, a ponto de colocar um doce, um mel na boca dessas pessoas, para que elas desejem o estilo de vida que nós vivemos como igreja. Então, dentro do significado de igreja, de eclésia para fora, na nossa prática, hoje em dia, nós podemos aplicar no nosso convívio esses dois sentidos. Porém, eu sempre falo uma coisa, né? Igreja é para fora, mas só vai para fora quem está dentro, né? Não tem como ir para fora quem já está fora. Então, se igreja é um exercício para fora, isso não significa que estamos desconectados de dentro. Por que eu digo isso? Porque o evangelista, irmãos, é aquele que sai para pregar o evangelho. O evangelista é aquele que ganha território na pregação e proclamação do evangelho, que é boa notícia, ok? Então ele sai para fora e só vai sair para fora quem está dentro. Por que eu digo isso? Tem muitas pessoas que assumem para si um ministério e saem para fora e só vai para fora quem está dentro. Então, nós precisamos estar conectados a um local. O evangelista é aquele que ganha as pessoas para o reino, mas ele precisa ter uma preocupação de firmá-las na fé, né? Há um grande pregador avivalista chamado George Whitefield, e ele foi um cara que pregou e converteu multidões, milhares e milhares de pessoas, né? Teve um ministério assim muito abrangente de alcance, né, de pessoas até a nível mundial. Mas ele termina a sua vida elogiando John Wesley, né, o fundador do movimento metodista, porque ele diz que o Wesley conseguiu sistematizar um caminho para consolidar os convertidos, para consolidar os discípulos que eram ganhos. Porque George Whitefield, ele pregava para multidões, grandes multidões se convertiam. E no outro dia ele estava pregando em outro lugar e não se tinha um controle de que essas vidas estariam firmadas, consolidadas na presença do Senhor. Então, não é simplesmente dizer, aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus e agora eu vou para lá para pregar para outro, né? E se você vai desviar amanhã, já é contigo, né? Não é nem por aí, né? Então, George Whitefield foi um grande evangelista. Ele termina o seu ministério um pouco frustrado, porque ele diz, olha, eu preguei para multidões se converteram, mas quem é que está comigo agora como discípulo? Quem é que está do meu lado? Né? Eu vou partir, vou morrer, e qual é o legado que ficou? Que ministério que perdura? Né? John Wesley, ele conseguiu sistematizar. Hoje nós gerou o movimento metodista, hoje nós temos até a igreja metodista, né? E várias igrejas de linhagem metodista até hoje, Nazareno, Exército da Salvação, né? E várias linhas de wesleyano, ortodoxa, né? E metodista do Brasil. Nós temos várias linhagens, né? Denominações que continuam produzindo algo porque um caminho foi ali um pouco sistematizado. Então, o que eu falo isso é para que a gente entenda que o evangelista é aquele que vai sair para pregar o evangelho, irmão. Mas ele tem que estar conectado a uma base, né? Ele está ganhando almas para que alguém possa preparar e cuidar. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer que o apóstolo é aquele ali que
está ganhando o mundo também, formando igrejas. E ele forma igrejas, congregações e forma líderes para aquela igreja. Então o evangelista, de repente, é o cara que vai para o campo, ele vai ganhar almas, mas ele vai trazer para o aprisco, para o rebanho, né, o rebanho para o aprisco ali, para que um líder, um mestre, um pastor, né, possa discipulá-lo, prepará-lo, consolidá-lo na fé e de modo que ele possa encontrar o seu caminho no exercício ali do seu chamado, do seu ministério na presença de Deus. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda é que o evangelista é aquele que sai para proclamar o evangelho. Ele sai para pregar um evangelho de boa notícia, de boa nova de salvação, né? Mas ele está sempre conectado a uma base. Então, ele vai para fora, ganha, traz esses ganhos para dentro e vai para fora. Ganha, traz para dentro e vai para fora, né? Então, o evangelista ele é alguém que ganha o mundo, né? Ele é um ministério de maior abrangência porque ele rompe os limites e as paredes da igreja para proclamar o evangelho, né? Nós podemos pregar o evangelho de várias maneiras, no ar livre, de maneira criativa, com uma peça, com danças, com ministrações, né? Com encenações, né? Mas o evangelista é aquele, irmãos, que recebeu em si um poder para evangelizar, uma habilidade do Espírito para proclamar o evangelho de boa notícia, né? Os discípulos permanecem debaixo de uma orientação de Jesus. Ele fala: olha, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto de poder. E é a partir daí que eles podem sair, proclamar e pregar o evangelho. Então, um segundo aspecto do evangelista, né, não só de ganhar o mundo e estar conectado a uma base, né, é também de ser alguém que prega a palavra, mas prega também a partir de uma experiência com o Espírito Santo, ok? O evangelista, então, ele é alguém que precisa ter uma vivência e uma experiência com o Espírito Santo, ok? Esse é um ministério abrangente, mas ele está conectado a um lugar. Então, não tem nenhum ministério que cresça desconectado do corpo. Tá? Todo membro amputado, lançado fora do corpo, ele vai necrosar e morrer. Então não existe nenhum ministério que está desconectado do corpo de Cristo, a igreja, do qual ele é o cabeça. Tá? Além disso, ele está pregando para fora, está conectado então a uma base, né? Ele é fiel ali à missão da igreja. Então esse não é um ministério que cresce em rebeldia. Porque não me dão espaço na igreja, então eu vou pregar para o mundo, né? Não é muito bem por aí. Tá? Não é isso simplesmente que pauta o ministério. O evangelista, irmãos, ele é fiel a uma base, né? A missão da igreja. Ele está conectado a um local, né? Ele não é um ministério que ganha território por causa de uma rebeldia. Tá? É importante a gente entender isso, porque ele não quis submeter. Ele é fiel ali à missão da igreja. Tá? E além disso, ele é comprometido a partir de uma experiência com o Espírito Santo. Tá? Então, ele não está formando a partir daí discípulos para si, mas discípulos para a igreja. Nenhum ministério está aqui para formar discípulo para si, para que a pessoa forme discípulo para ela mesma, mas é em prol do aperfeiçoamento da igreja, o aperfeiçoamento dos santos. Tá? Em Atos capítulo 8 e também no 21, a Bíblia vai fazer referência para nós a Filipe, né, como evangelista. Um dos seguidores de Jesus, né, onde o texto vai destacar ele como evangelista, né? Filipe, nesse momento, nesses textos, ele está pregando em Samaria. A Bíblia diz que acontece um grande avivamento em Samaria e de repente está tudo dando certo. Mas Deus chega para ele e fala assim: Filipe, eu sei que está tudo fluindo, né? Vamos dizer aqui com as minhas palavras, mas agora você precisa ir para o deserto ali, que você tem uma missão naquele lugar. E Filipe sai dali e vai para o deserto. No deserto ele encontra um príncipe etíope, né, das regiões da Etiópia, e ele vê aquele príncipe na sua carruagem, lendo um pergaminho de Isaías. Filipe começa a correr atrás da carruagem e pergunta para aquele príncipe etíope, fala: você está entendendo o que você está lendo aí? E ele diz: como eu posso entender se não tem quem me explique, Filipe? Não seja por isso, eu vou te explicar. E a Bíblia diz que Filipe então sobe na carruagem daquele príncipe e explica para ele o propósito e o plano de salvação, como todas as coisas anunciavam a respeito de Jesus como Cristo Salvador do mundo, né? E aquele príncipe então passa por uma região com Filipe, vê um pouco d'água e diz: olha, aqui tem um pouco d'água, agora que eu estou entendendo o propósito para a minha vida, o que me impede de ser batizado? Filipe diz para ele: nada. Eles descem, Filipe o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
E a partir daquele momento, Filipe é arrebatado, é transladado e é levado pelo Espírito Santo para pregar em outro lugar. Por que eu digo isso? Porque você precisa entender, essa é uma experiência extremamente espiritual, do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo transladou, arrebatou ele de um lugar para o outro para ele continuar pregando. Tá? Então, o evangelista é aquele que tem uma experiência real com o Espírito Santo. O evangelista, ele é alguém que é incansável na pregação do evangelho. Nada pode calar a sua voz. Nada pode fazer ele fechar a sua boca, ele deixar de pregar e anunciar o evangelho. Tá? O evangelista, ele prega em tempo, fora de tempo, e independente das circunstâncias, ele proclama o evangelho de salvação, de boa notícia. Então, você vê, Filipe está pregando em Samaria, é enviado, precisa correr atrás da carruagem do príncipe, sobe, prega o evangelho, o Espírito Santo arrebata ele, translada ele para outro lugar para ele continuar pregando. Então, o evangelista, ele é incansável na pregação do evangelho. Tá? Ele tem uma experiência com o Espírito Santo, né? E ele é alguém que é incansável na pregação do evangelho. Então, ó, já vimos aqui, tá? Que ele está conectado a uma base, tá? Não é um ministério que cresce desconectado do corpo, que cresce em rebeldia, né? Então, só vai para fora quem está dentro. Ele ganha território no mundo na proclamação do evangelho, trazendo essas pessoas para uma base de cuidado, tá? Ele é fiel, então, à missão da igreja, né? Ele tem experiência com o Espírito Santo, tá? E é incansável na proclamação, né, do evangelho, na pregação da palavra. Tá? Um quarto ponto é que o evangelista, ele é apaixonado por almas, irmãos. Ele ama ver vidas se convertendo e se rendendo a Jesus, ver vidas tendo experiências de salvação, né? Então, o evangelista, ele anseia por almas se convertendo e não por púlpitos. Guarda isso, porque isso é muito importante, né? Muitas vezes a sede por púlpito, por reconhecimento, que faz com que muitas pessoas desenvolvam um ministério fora de uma base, desconectado dela, fora da igreja e sem estar ligado a lugar nenhum, né? Então, o evangelista, tá? Ele é apaixonado por almas e não por púlpito. Ele é apaixonado por vidas se rendendo e se convertendo ao Senhor, né? Então, ele não é alguém que está querendo espaço para pregar, simplesmente para pregar no púlpito da igreja. Não significa que o evangelista não possa pregar na igreja, pelo contrário, né? Mas ele não é alguém que está ali, porque não me dão espaço para pregar no púlpito da minha igreja. O que eu quero pregar no púlpito da minha igreja. Não, o evangelista quer ver vida se rendendo, ele vai ganhar o território, ele vai pregar na fila do banco, do mercado, né, do hospital, aonde for, ele vai ganhar espaço proclamando o evangelho, tá? Então, a sua maior paixão é por almas e não por púlpitos, tá? Não por reconhecimento. É claro que se ele prega a palavra, o evangelista também precisa ser um conhecedor das Escrituras, um conhecedor da palavra, um conhecedor do plano da salvação, né? É claro, você pode ter até evangelistas iletrados, pessoas que receberam o dom de proclamar o evangelho, mas ele só ministra a partir daquilo que ele aprendeu, que ele, né, recebeu, tá? Então, mas ele está comprometido com a palavra, ele não prega o seu evangelho. O evangelista não faz proselitismo, ele não quer convencer as pessoas para a sua verdade, né? Ele quer ganhar almas para o reino, né, para o Senhor Jesus, tá? Então ele é diligente no seu comprometimento com a Bíblia, com a leitura bíblica, com a palavra, para não pregar e não anunciar nada que está fora das Escrituras, tá? A pregação do evangelista é uma pregação que confronta e liberta, ela não aprisiona e oprime, né? Então, o evangelista, ele é alguém que prega a boa notícia, a boa nova de salvação. Então, irmãos, nós pregamos o evangelho com boa notícia, dizendo, olha, Deus pode mudar, Deus pode fazer, o Senhor ainda salva, Deus ainda fala com homens, Deus ainda usa pessoas, Deus ainda cura, né? Jesus veio salvar o mundo do seu pecado, né? Então todo pecador deve se arrepender e entregar a sua vida a Jesus. O evangelho é boa notícia porque há salvação, há uma morada sendo preparada para nós, né? Essa vida não é o fim para nós. Irmãos, o evangelista, ele prega a boa notícia. O que eu quero dizer? É uma palavra que liberta e não que oprime. Hoje, às vezes, nós vemos muitas pessoas ditas evangelistas, né, que prega não em cima de um evangelho de boa notícia, mas de uma palavra de opressão, né? Você vai para o inferno, né? É óbvio que quem não se render a Jesus
vai para o inferno, mas o evangelista não é alguém que faz do inferno a base do seu discurso. Entende o que eu estou falando? O evangelista não é alguém que prega oprimindo. Fala, ó, se você aceita ou morre. Se você não aceitar, você vai morrer, você vai para o inferno, você vai queimar. Vai arder no mármore do inferno, no fogo do inferno. Onde há enxofre, choro, fogo e ranger de dentes. Não. O evangelista, ele prega uma boa notícia. É uma palavra, como diz Jesus, que faz com que a gente seja resgatado do império das trevas e seja transportado para o reino do Filho do seu amor. Tá? Então, o evangelho ele é pautado na palavra como boa notícia, irmãos. É óbvio que quando nós temos um confronto com a santidade, quando estamos diante da luz, é mais fácil enxergar aquilo que está sujo em nós, né? E todo o evangelho, a partir do momento que também você é ganho, encontra um momento de salvação e conversão na sua vida, você precisa mudar, né? Então, vem como está, mas não é permaneça sempre como está, né? Então, nós pregamos o evangelho, mas como Jesus falava, também diga, ó, vai e não peques mais. Né? Vai e mude o que está errado. Então é importante a gente entender isso. Nós não estamos pregando um evangelho de aceitação de tudo, né? Hoje nós vemos muitas pessoas pregando um evangelho podre, tosco, fraco, medíocre, sabe? E a gente nem pode dizer que é evangelho, né? As pessoas não pregam o evangelho do reino. Hoje vemos muita gente pregando uma palavra que te aceita como tá e diz que você pode continuar assim, com um estilo de vida errado, com um estilo de vida que você achar melhor. Não, o evangelho nos confronta, nos liberta. Eu vi essa semana até um vídeo de um rapaz, ele falando que ele estava ali na faculdade, né? E alguns alunos falaram para ele, o crentão, chatão, lá vive cheio de limitação, aprisionado a um monte de coisa aí da Bíblia, aí da palavra, né? E ele fala assim, cara, eu não sou preso, eu sou livre. Né? Ele fala assim, então vamos fazer aqui uma brincadeira. Se vocês estão dizendo que eu sou preso, fala assim, vamos ficar 7 dias sem que vocês falem palavrão, né? Uma coisa boba aqui. Todo mundo, ninguém pode falar, ok? Todo o pessoal concordou. E no decorrer do tempo, alguém sempre soltava um palavrãozinho. E aí ele falava, zerou, vamos ter que começar de novo. E ele faz isso umas 3 vezes, até que ele chega para as pessoas e fala assim, tá vendo? Vocês é que não conseguem viver de uma maneira diferente. Viver sem falar o palavrão, né? Então, na verdade, é vocês que estão aprisionados ao estilo de vida de vocês, e não eu. Eu estou livre, eu posso viver como eu desejar. Então, o evangelho, ele é aquele que liberta, irmãos. Ele tira a gente da nossa opressão e ele provoca mudança na nossa vida, porque ele gera confronto. A gente entende que não dá para permanecer como tá? E o evangelista vai ser um grande instrumento de Deus para gerar esse confronto, para proclamar o evangelho. Então, olha, ele está ligado a uma base, ele é comprometido com a missão da igreja, ele tem experiência com o Espírito Santo, ele é incansável na pregação do evangelho, ele é apaixonado por almas e não por púlpitos e títulos, né? Ele não busca reconhecimento, ele busca ver almas se rendendo. O evangelista é alguém que espalha avivamento, tá? Na história aí da igreja, irmãos, ao longo dos tempos, os grandes avivamentos da história tiveram uma ação direta e central de evangelistas, né? Então, evangelistas são pessoas que espalham avivamento, espalham compromisso, espalham santidade, espalham comprometimento com a palavra, né? Evangelistas espalham avivamento, né? Nós precisamos, irmãos e irmãs, reconhecer e valorizar o ministério de evangelista, né? E muitas vezes o ministério de evangelista, por ir para fora, né, para além das paredes da igreja, ele vai ter um aspecto itinerante. Embora esteja ligado a uma base, né, mas ele vai ter muitas vezes um aspecto itinerante, tá? E isso muitas vezes demonstra talvez até uma falha nossa em reconhecer e valorizar o ministério de evangelista. A gente vê às vezes muitos pregadores e muitos evangelistas que têm um ministério itinerante, né? E muitas vezes precisam receber o título de pastores para ter um ministério mais reconhecido. Talvez porque como evangelista, né, a gente falha nesse processo, tá? Então, o ministério de evangelista precisa ser um ministério reconhecido, não tem que haver um título, né? Beleza, você pode ter sim, ser chamado evangelista Rafael, evangelista Beltrano, evangelista Ciclano, sim, tá? Não que isso também vá fazer parte do nosso nome,
né? Chega a prazer, evangelista fulano, né? Não é isso. Mas a gente precisa aprender a reconhecer, porque muitas vezes a gente vê muitas pessoas precisando receber um título de pastor, um título qualquer, às vezes para chancelar um ministério de evangelista, justamente por causa, né, que isso revela uma dificuldade nossa de reconhecer e valorizar o ministério de evangelista. Se igreja, irmãos, é para fora, é para proclamar o evangelho, o evangelista é um dos ministérios centrais na vida da igreja, que ajuda a igreja e promove crescimento, o avivamento da igreja, né? Então, precisava ser um dos ministérios mais valorizados e reconhecidos. E não é uma realidade que nós temos muitas vezes hoje, em diversas igrejas. Então, precisamos refletir sobre isso, tá? Pastores são caracterizados por apacentar, irmãos. Não que não possam haver pastores evangelistas, mas quando está ligado a uma questão itinerante, sem um comprometimento com uma ovelha, com um rebanho, com um aprisco, não existe pastor sem ovelha. O pastor, o ministério pastoral, a gente vai ver isso no próximo vídeo, ele é caracterizado por apacentamento, uma aliança de cuidado, de apacentamento com a ovelha, com vidas, com as pessoas, ele se compromete com isso. Então, a gente não pode ter pastores, às vezes aí itinerantes, no sentido de que são pastores e que não têm um rebanho. Perceba, às vezes como pastores, mesmo a gente estando numa igreja local, a gente está ministrando em outros lugares, nós somos convidados, a gente vai em seminários, conferências, e isso não impede uma certa itinerância do exercício ministerial, mas nós temos uma base. Nós somos pastores de um aprisco, de um lugar, de uma igreja. Pastor, o senhor está dizendo que então todos os pastores que são aí pastores itinerantes, então não são pastores? Não, irmão, talvez possam até ter um chamado sim pastoral. Não estou aqui evidenciando, e querendo gerar um conflito por questões de títulos, Pelo contrário, eu estou querendo ressaltar aqui que às vezes a gente acaba tendo que dar alguns títulos por não reconhecer e não chancelar a ação ministerial forjada pelo Espírito, na ação da igreja. Como Paulo está dizendo, são ministérios para a ação da igreja. Eu estou falando de ministérios relacionados à igreja como organismo vivo. A igreja como corpo de Cristo aqui e como organismo vivo no seu movimento e manutenção, tá? Então, eu não estou falando de ministérios independentes, eu estou falando de ministérios ligados e conectados à igreja, tá? Para que você entenda isso, eu não estou aqui apedrejando nem desmerecendo o chamado e o ministério de ninguém. Longe de mim fazer isso, eu não tenho nem esse direito e nem esse poder e autoridade, tá? Mas eu quero trazer uma palavra de alerta para que a gente aprenda a valorizar e reconhecer quem são os evangelistas da nossa casa, quem são os evangelistas da nossa igreja. Aqueles que são incansáveis, aqueles que abrem a boca e proclamam o evangelho, Se ele sai para fora, irmãos, os evangelistas são aqueles que têm que estar muito imbuídos na proclamação da palavra, na oração, na visitação de lares, de casas, de hospitais, os evangelistas que vão ganhar principalmente o território para fora da igreja, que vão estar ali pregando, visitando, evangelizando em presídios, em qualquer lugar, irmãos. Então, o ministério de evangelista é um ministério abrangente e nós precisamos reconhecer e valorizar esse ministério. Nós precisamos compreender o seu valor e a sua importância na vida da igreja, tá? E entender o seu impacto na proclamação do evangelho, e o seu poder na conversão de almas a Jesus, ok? Tá? Então, é isso que eu quero ressaltar. O evangelista é alguém que vai pregar, que vai orar, que vai visitar, E tudo isso que ele vai fazer, claro, ele vai fazer tudo banhado em muita oração, irmãos. Porque se ele tem experiência com o Espírito, a gente entende que tem vida de oração, tá? Tá subentendido aqui. Então, o evangelista ele precisa ter uma vida de compromisso e oração e consagração fortemente. Tem um grande avivalista, evangelista, chamado Jonathan Edwards, Um dos seus grandes sermões é Pecadores nas mãos de um Deus irado, E as pessoas, quando ele pregava esse sermão, as pessoas diziam que parecia que o chão tremia. Era como se o chão fosse abrir, talvez elas fossem ser sugadas para o céu ou para o inferno. Mas era alguém muito comprometido com a vida de oração, Ele orava e jejuava por dias antes de ministrar uma palavra, antes de pregar. E quando ele pregava, irmãos, coisas extraordinárias aconteciam. Multidões se convertiam, se rendiam ao Senhor. Pessoas eram tocadas pelo poder de Deus, viviam experiências extraordinárias no Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque todos esses grandes avivalistas eram evangelistas. E todos eles eram pessoas que tinham uma vida intensa de oração. Então, nenhum dos 5 ministérios que nós estamos aqui falando e explanando sobre eles vai avançar ou crescer sem vida de oração. Nenhuma igreja cresce sem oração. Então, nós precisamos
evidenciar a ação do Espírito em uma vida de oração, tá? Eu quero que você guarde isso no seu coração, que você guarde esse ensino, que você guarde essa palavra e possa olhar para dentro de si, olhar para a sua vida e ver se você encontra aí no seu coração um evangelista apaixonado por almas. Alguém que ama mais vida e se rendendo do que púlpitos, do que títulos, do que reconhecimentos. E você precisa exercer o seu chamado e o seu ministério, né? Eu digo muitas vezes isso aqui na igreja, não vai dar para naquele grande dia, irmãos, quando estivermos diante do Senhor e apresentarmos a Ele as nossas mãos, por exemplo, pessoas que têm uma chamada evangelística, às vezes, para estar visitando o hospital, para estar pregando em alguns lugares, vai poder dizer, não, Senhor, eu não preguei porque meu pastor não fez nenhum ar livre. Não, eu não preguei, meu pastor não organizou nenhuma comitiva de visita ao hospital, de visita ao presídio, por isso eu não exerci esse meu chamado. Irmãos, isso não vai colar. Se Deus chamou você, aprenda a reconhecer esse chamado de Deus, né? E comece você a valorizar o chamado que Deus tem na sua vida. E depois mais pessoas vão aprender a valorizá-lo, né? Mas não esqueça-se dessas marcas, tá? O evangelista, ele vai para fora pregar o evangelho. Ele prega boa notícia de salvação, não de opressão, tá? É uma palavra que liberta, uma verdade que liberta. Ele está conectado a uma base, ele está comprometido com a missão da igreja, né? Ele ganha pessoas para dentro do aprisco, trazem pessoas para o corpo de Cristo, para a comunhão da igreja. Ele tem experiência com o Espírito, ele é incansável na proclamação do Evangelho e ele vive uma vida abundante de oração, tá? E de derramar com o Senhor. E é comprometido com as verdades bíblicas. Ele prega a partir da palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida, tá? Minha oração é que Deus desperte em você um evangelista apaixonado por almas, que carregue essas marcas que são evidenciadas biblicamente e que seu ministério seja chancelado pelo Espírito Santo, por Deus, né? E que nós possamos aprender a reconhecer aqueles que são evangelistas que estão perto de nós, como precisamos aprender a reconhecer os apóstolos, os profetas e agora chegamos aos evangelistas. Tá? No nosso próximo vídeo falaremos sobre pastores, ministério pastoral, né? Que Deus possa abençoar você. Aqui é o pastor Rafael, me despeço de você. Beijo no coração, fique com Deus.